Agora, quais são os princípios bíblicos sobre política? Algo bem rápido. O primeiro deles é que o Estado possui duas funções. O Estado é importante, mas o Estado foi designado por Deus para realizar duas funções: promover o bem e coibir o mal. Romanos capítulo 17. Abra lá e veja o que o apóstolo Paulo nos diz sobre o Estado e sobre o nosso dever para com o Estado. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, por favor. Verso 1 em diante. Paulo olha para nós e dá uma ordem. Romanos 13. Que todos os discípulos de Jesus estejam sujeitos às autoridades superiores. E olha o que Paulo diz: porque não há autoridade que não proceda de Deus. Todas as autoridades foram instituídas por Deus. Lamentavelmente, boa parcela dos nossos políticos não sabem que eles prestarão contas diretamente de sua gestão a Deus. E aqueles que sabem ignoram essa verdade. E Paulo está convocando os cristãos: honrem as autoridades instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Eu já escolhi meu candidato, mas não estou usando o púlpito como plataforma partidária. Estou trazendo princípios bíblicos. E se a pessoa em quem eu votar perder, eu devo orar pelo que for eleito, trabalhar em paz e clamar por tempos de paz para o nosso país. Porque havendo paz em nosso país, nós experimentaremos paz e prosperidade. Então a função do Estado é promover o bem e coibir o mal. Segundo princípio sobre política, e aqui eu vou abrir um parênteses rapidinho. Esse assunto é muito importante, me dá um pouco do seu tempo. A função do Estado não é formar os nossos filhos. Essa educação moderna que nós temos, que uma criancinha com 3, 4 meses já vai para a creche e fica até os 30 anos estudando com popô na cadeira 5, 6 horas por dia, é uma invenção recente. Os filhos eram ensinados pela mãe, pelo pai, eram formados pelo clã, pela família, pelo grupo menor. O Estado não pode se apropriar dos nossos filhos, da consciência dos nossos filhos, dizer o tipo de sexualidade, quando nossos filhos deverão ouvir sobre sexualidade. Quem determina isso é pai e mãe, porque Deus concedeu os filhos aos pais e não ao Estado. O Estado não é soberano, soberano é Deus. Nós não podemos admitir uma plataforma política que queira se assenhorar mais. Eu digo mais porque o Estado já se assenhorou dos nossos filhos. O homem sai para prover, a mulher sai para prover, e ninguém fica nutrindo os nossos filhos. Os nossos filhos já estão nascendo órfãos. Meninos que aos 3 meses, queridos, e me perdoe aquilo que eu penso, eu acho um crime um bebê de 3 meses ser arrancado do seio da mãe e entregue ao Estado para passar o dia, no momento onde essa criança mais vai precisar de afeto, de formação de caráter, de instrução, de beijo, de abraço, ela não terá. E nós somos coniventes com esse crime, porque nós abraçamos o culto ao estilo de vida, o culto ao conforto, o culto ao luxo. O que há 30, 40 anos era luxo, para nós se tornou necessidade inegociável, e nós sacrificamos os nossos filhos. Então não é função do Estado educar, formar o caráter dos nossos filhos. Não abra mão disso. Segundo princípio bíblico, é dever dos cristãos honrar e respeitar os líderes colocados por Deus. Nós já lemos Romanos 13, orando por eles, pagando tributos e sendo exemplos de cidadania. Exemplos. Você mantém a sua calçada limpinha? Sua rua limpinha?
Ou a sua calçada é aquele nojo ainda? Se você tem condição, por que sua calçada ainda é terra batida? Uma calçada bonitinha, limpinha, uma árvore plantada. Exemplo de cidadania. Andou, viu lata de refrigerante na rua, abaixa, pega. Está no seu carro, coloca no cantinho. Saiu do carro, recolhe aquilo, joga no lixo. Exemplos de cidadania. Nossos filhos veem isso. Terceiro princípio, os cristãos devem ser voz profética quando os líderes se tornam corruptos e cruéis. Nós oramos pelos governantes, nos submetemos a eles, mas não nos calamos diante de suas iniquidades. O texto de Lucas capítulo 13 registra o próprio Senhor Jesus mandando um recado para Herodes. Herodes tinha mandado Jesus calar a boca, parar de pregar o evangelho e parar de fazer milagres. Olha só o que o governador mandou Jesus fazer. Jesus, para de fazer milagre e cala a tua boca. Aí Jesus mandou o seguinte recado a Herodes: vai dizer àquela raposa que eu não vou parar o que eu estou fazendo. Tem o tempo da minha morte. Mas Jesus confronta a liderança política, chamando-a do nome correto: raposa. Raposa é um animal astuto, sagaz. Marcos capítulo 6, versos 14 a 28, registram, lamentavelmente, o martírio do primo de Jesus, João Batista. Sabe por que João Batista foi morto? Porque ele viu o pecado da liderança política de sua época e disse: ei, isto é errado. Você traiu teu irmão. Seu homem maldito, você foi para a cama com a mulher do teu irmão. João Batista colocou o dedo na ferida, escancarou o pus, a inflamação, trouxe à tona a sujeira de Herodes. E João Batista foi decapitado. Então, quando a gente quer ser voz profética, quando a gente for voz profética, nós vamos pagar um preço. Quarto princípio: os cristãos devem desobedecer. A gente tem que obedecer e ser sujeito às autoridades instituídas por Deus. Entretanto, há cláusula de exceção. Os cristãos devem desobedecer às autoridades quando as ordens ferem os absolutos da palavra de Deus. Quem é supremo sobre nossa vida é Deus e sua palavra. Coloquei o exemplo de Êxodo capítulo 1, verso 15 a 20. Faraó chamou as parteiras hebreias e deu uma ordem a elas: quando os meninos nascerem das hebreias, das israelitas, deixe as meninas com vida e matem os meninos. Isso foi uma ordem. O que as parteiras hebreias fizeram? Desobedeceram a uma ordem que feria um absoluto da palavra de Deus, que diz que toda vida humana é digna. Aí nós temos Daniel capítulo 6. Daniel se tornou um grande líder na potência da Média e da Pérsia, o Império Medo-Persa. E o imperador, ele elegeu 120 homens muito inteligentes, que ajudariam a administrar o seu vastíssimo império. E Daniel, um homem de oração, estudioso da palavra, era um desses 120. Deus abençoou Daniel sobremaneira, e Daniel se destacou dentre os 120. Os outros 119 fizeram o quê? Um complô contra Daniel. Fizeram o rei, tocaram naquilo que a gente mais gosta, que é a vaidade, o orgulho. Fizeram com que um rei assinasse um decreto, proibindo qualquer pessoa em todo o seu reino de fazer orações a qualquer outro Deus que não fosse o rei. Daniel soube dessa ordem, e sabe o que ele fez logo em seguida? Subiu até seu quarto, abriu as janelas, e como sempre fazia, ajoelhou-se
e foi orar. Com isto, ele foi colocado na cova, num buraco com os leões, e Deus, por sua graça maravilhosa, lhe preservou a vida. Daniel foi desobediente quando uma ordem feria um princípio absoluto da palavra de Deus. Quinto princípio: Deus pode levantar um governo ímpio e tirânico para julgar um povo que se afastou de sua vontade. Queridos, Deus é soberano, e se estiver nos eternos decretos de Deus, endurecer o nosso coração e cegar os nossos olhos para colocar um péssimo governante sobre o nosso país, Deus o fará. 1 de Pedro capítulo 4, versos 12 a 19, Pedro nos diz que o juízo de Deus começa pela igreja. E com lamento, eu preciso dizer algo aqui. O nosso congresso, ele é dividido por bancadas. Eu não quero te deixar triste, mas se você acha que você elegeu um deputado que está preocupado contigo, só lamento. Nós temos a bancada da China, que representa os interesses da China. É isso mesmo. Você elegeu deputados para representar os interesses da China. Nós temos bancada do agronegócio. Nós temos bancada LGBTQIA+. E nós temos uma bancada que é conhecida como a bancada uma das bancadas mais vexatórias do Congresso. Mais lamentáveis do Congresso, mais lamentável do Congresso é a bancada evangélica. Dinheiro na cueca, envolvido em corrupção, superfaturamento. E quando nós, que deveríamos nos envolver na política, para sermos representantes de Deus, nos tornamos agentes do mal, não é de admirar que a justa mão de Deus queira nos disciplinar. Então Deus é soberano. E a gente precisa entender isso. Se Deus tiver que levantar um governo ímpio e tirânico para nos julgar, Ele o fará. O livro de Juízes é um exemplo disso. O livro de Juízes é marcado por 7 sequências. 7 sequências. O povo se distanciava de Deus, abandonava sua palavra, se misturava com a sujeira promíscua e idólatra das nações vizinhas. Deus levantava uma nação vizinha tirânica, que subjugava Israel, escravizava o seu povo se arrependia de seus pecados, clamava a libertação de Deus, Deus levantava um mediador, Deus resgatava seu povo. Bastava aquele libertador ou juiz morrer, o povo de Deus se envolvia com promiscuidade, com sincretismo com as nações vizinhas, Deus levantava uma outra nação, oprimia seu povo, o povo se arrependia de seus pecados, clamava a graça, Deus levantava um mediador que salvava o povo daquela opressão. Em sua soberania, Deus pode sim levantar um governo ímpio, e as Escrituras atestam que o fim dos tempos será cruel. Isso é revelação bíblica. Será cruel. O amor de muitos vai esfriar. O povo será, em grande parte, cooptado pelos valores do mundo. Amará os princípios de um mundo anti-Deus. Comunismo, consumismo, ateísmo, gnosticismo, religiões de mistério. Mas se apartarão da fidelidade verdadeira a Deus. Aqueles que resistirem à infidelidade serão severamente perseguidos.